Tem hoje também um bate-papo para você que tem seu bichinho de estimação. Vamos falar sobre os cuidados com os animais filhotes. Eu estou recebendo nos nossos estúdios a Viviane Platzer, que é veterinária, e daqui a pouquinho conversa com a gente sobre o assunto. Agora a gente vai conversar sobre os cuidados com os animais filhotes. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Viviane Platzer, que é veterinária. Tudo bem? Tudo bom. Prazer recebê-la aqui novamente, doutora. Eu que agradeço a participação. Doutora, eu queria começar perguntando à senhora. Quando a gente fala de filhotes, a gente sabe que muitas pessoas acabam adquirindo seu animalzinho de estimação, não necessariamente de um pet shop. Muitas pessoas pegam de alguém, de um vizinho, de um terreno, em algum lugar que sabem que tem um filhotinho. Às vezes não esperam uma época certa. Tem uma época que tem que se esperar para pegar esse filhote e levar para casa? Tem um tempo de espera? O que eu, assim, a dica que eu dou é que quando tiver intenção de pegar um animal, um filhote, já procurar um médico veterinário. Uhum. Ele vai dar todas as orientações, explicações, porque existem diversos tipos de comportamentos de animais, de raças. Às vezes na família tem alguém que tem rinite, então o veterinário vai indicar a melhor raça, o tipo de domicílio que essa pessoa vive, se é uma casa, um apartamento, se tem espaço, o porte do animal. Porque tem proprietário que tem o sonho de ter determinada raça, mora em apartamento, adquire esse animal, quando chega em casa o animal destrói o apartamento nada daquilo que a pessoa achou que fosse ser. Isso quando tiver a intenção de adquirir um filhote. Primeiro passo, né? O primeiro passo. E o próximo passo, assim que adquirir, levar imediatamente ao médico veterinário para dar todas as orientações sobre as vacinas, que só o médico veterinário, né, pode prescrever as medicações necessárias, como os vermífugos, fazer o esquema de vermifugação adequada e a vacinação adequada também. Eu vou pegar aqui 3 tipos de animais que eu acho que são os mais comuns que as pessoas têm, que são cachorro, gato e algum tipo de pássaro. Queria que você falasse para nós, de cão para gato e até, lógico, o pássaro também, o que mais diferencia no cuidado com os filhotes? Tem muitas diferenças ou alguns cuidados são de praxe? Não tem muitas diferenças, tem que ter um ambiente adequado, todos os cuidados com as vacinas, a vermifugação, que só o médico veterinário é capaz de dar essas orientações. E principalmente a alimentação adequada, principalmente para aves, esses animais exóticos que muita gente tem adquirido, a nutrição adequada desses animais é fundamental. A gente encontra muito problemas nutricionais devido à nutrição inadequada. Então, a orientação é sempre o melhor caminho, por uma pessoa habilitada. O que a senhora tem constatado? A gente está falando aqui de filhotes, eu falei de alguns animais que eram os mais comuns, acredito, mas eu queria que a senhora falasse em consultório, o que a senhora tem constatado, quais têm sido os bichinhos de estimação que as pessoas mais têm adquirido, para a gente falar sobre cuidados com esses animais também? Fora os cães e os gatos, os ferretes, iguanas, também pássaros exóticos, até peixes. Peixe, então posso falar um pouquinho de peixe? As pessoas, elas falam muito da preocupação e do cuidado que tem. É lógico que também cada tipo de peixe precisa de um cuidado diferente, mas os peixinhos geralmente duram tão pouco. É porque a gente cuida errado dos peixes? Então, tem toda a questão do tratamento da água, a temperatura. Então precisa de uma pessoa habilitada que trabalhe, né, com peixes, né, o veterinário especialista em peixes, para poder dar as orientações, o controle da água, pH, temperatura. Tudo isso é levado em consideração. O que é mais comum mesmo atualmente as pessoas adquirirem são os cães e gatos, né? Em primeiro lugar, os cães. Continuam sendo, né? Continuam sendo. Então vamos voltar a falar deles. Se você tem alguma dúvida sobre o seu bichinho, você liga 0 operadora 11 3337 5886. Queria que a senhora falasse para nós sobre as vacinas. Existem vacinas que têm que ser dadas de quanto em quanto tempo? Vamos falar um pouquinho desses filhotes. Primeiramente, o animal, para iniciar o esquema de vacinação, ele precisa ter sido vermifugado. Isso inicia por volta dos 30 dias de idade. O veterinário vai prescrever a medicação adequada, de acordo com os problemas que ele tem. Por isso é importante essa primeira consulta, onde ele vai receber todas as orientações, principalmente sobre o manejo alimentar, sobre a dieta adequada, as rações para aquela fase. A partir daí, o veterinário vai estabelecer o início do protocolo de vacinas, porque o animal precisa estar 100% saudável. Por isso que é o veterinário que é o único profissional habilitado
a vacinar os animais. Então é praticamente uma preparação antes da vacina. Uma preparação antes da vacina, ver se o animal está 100% saudável, se não tem nenhuma doença concomitante, senão pode até levar problemas à própria vacina. Qual que é a importância da vermifugação que a senhora está falando para a gente? As parasitoses intestinais, que podem levar o animal à desidratação devido às diarreias e até mesmo transmitir para o ser humano. Que nem a giardia, né? O ambiente contaminado com giardia transmite para outros cães e até mesmo para os proprietários podem ter quadros de diarreia devido a algumas parasitoses intestinais. Pode falar, diretor. O diretor perguntou do tempo desses filhotes não poderem sair na rua. Isso é muito importante. O filhote só pode sair, ter acesso à rua depois de todas as vacinas, né, para ele estar imunizado. Ele tem um protocolo, por exemplo, vou citar um animal, inicia o protocolo aos 45 dias de idade, se tiver tudo bem, faz as vacinas a cada 30 dias, geralmente vai até os 4 meses de idade. A partir daí espera um pouquinho e aí ele pode ter acesso à rua e contato com outros animais. São quantas vacinas? Para cães tem a V10, existe a vacina antirrábica, existe a vacina contra a gripe, que é a tracobronquite infecciosa, contra a giardia. Existem diversos tipos de vacinas. Então é o veterinário que vai orientar o momento certo do animal poder receber aquela vacina. Para os gatos é semelhante também, né? São outras vacinas também. São outras vacinas, mas são o processo... doenças diferentes, essas doenças infecto-contagiosas são diferentes. E é o mesmo esquema. O veterinário vai decidir qual o melhor protocolo para aquele animal. Então agora fica uma pergunta. O cão ainda dá pra gente segurar em casa, mas o gato às vezes tenta fugir. Qual que é a dica que a senhora dá para quem tem gatinho em casa? Nessa fase é bom não ter contato com outros gatos, deixar preso em algum lugar restrito para evitar as viroses. E como eles são menorzinhos também, ainda é mais fácil de contê-los, né, doutora? E o primeiro banho, quando deve ser dado? O primeiro banho, nessa fase assim, de recém-nascido, pode fazer o banho a seco, né, com uma toalhinha higiênica, com uma solução específica, só para deixar umedecido, limpar a região, né, de ânus, onde pode ficar um cocôzinho grudado. Mas banho não mata ninguém. Tem que ser um banho sempre morno e secar muito bem esse animal. Porque é que nem uma criança, precisa evitar a friagem. Então, se você dá um banho no quintal com uma água gelada, deixar esse animal secar assim, ele pode até ter uma broncopneumonia. Eles são mais suscetíveis a ter doenças, né, do trato respiratório, outras doenças infecciosas. Então tem que ter um cuidado aí contínuo. Deixa eu atender uma ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde, Jade. Quem tá falando? É a Rose. Rose, é isso? Isso. Você fala de que lugar, Rose? Eu falo de São Sebastião. Um abraço a todos de São Sebastião. Obrigada pela audiência. Pode falar. Então, querida, eu queria perguntar para a doutora que eu tenho um cachorrinho em casa, um poodle. E às vezes ele fica sozinho em casa, geralmente faz xixi, faz cocô dentro de casa. Ele é terrível. Aí eu queria saber, doutora, que eu sempre ouvi falar que xixi e fezes de cachorro dá doença. Eu queria saber quais são essas doenças e como deve fazer a limpeza do local que ele fez o cocô e o xixi. Obrigada pela sua participação. Abraço, Rose. Outro, querida, obrigada. Obrigada, doutora. Oi, Rose. Então, seu cachorrinho acaba urinando dentro de casa, fazendo cocô. O ideal é condicioná-la a fazer no local adequado. Algumas doenças, se o seu animal não tiver vacinado, ter tido exposição a ratos, ele pode ter adquirido a leptospirose. É uma doença que é transmitida através da urina do animal até para o ser humano, que são chamadas zoonoses, são doenças transmitidas dos animais para os seres humanos. Por isso é importante o animal estar com a vacina toda atualizada anualmente, todos os anos, fazer a repetição das vacinas. E a higienização é sempre com produtos adequados. Existem hoje no mercado diversos produtos para fazer a higienização adequada de fezes, o ambiente onde ele costuma urinar e defecar. Eu queria falar um pouco também sobre a questão da alimentação, que a gente falou brevemente já. Queria começar perguntando, a gente tem o costume, quando a gente tem um filhotinho, de achar que ele também precisa de leite igual a gente. É verdade? Pode dar leite para esse filhote? Não é o ideal. O animal, o recém-nascido precisa tomar o leitinho da mãe, que é chamado colostro,
na amamentação, onde ele vai adquirir toda a imunidade, os anticorpos, os nutrientes necessários para o desenvolvimento dele. O leite comercial, que a gente costuma, que é o leite de vaca, ele tem muita lactose. Isso pode desencadear a diarreia, e como o filhote é pequenininho, a diarreia pode levar à desidratação e até mesmo à morte. Então, evitar leites comerciais. Existem leites comerciais que a gente utiliza, né, de vaca. Existe leite próprio para essa fase, que é o sucedâneo, que se assimila ao leite materno da cadela. Então, existe em pet shop, né, lugares onde vende esses produtos e a pessoa pode adquirir aí. É algo especializado para o cãozinho. E no caso do gato, também tem? Também existe. Porque a gente já pensa em gatinho, a gente já pensa no leite, pensa né? No leite. E diarreia. É verdade, o gato ele gosta de leite? A gente pode dar esse leite especializado sempre pro gato? Pode sim, só que o ideal, depende da fase. Quando o animal ainda não iniciou a dieta seca, ele pode comer uma ração mais úmida ou até mesmo o leitinho, que é o leite próprio para animais. Vamos falar sobre... diretor. Vamos falar sobre... Ficou chocado. Vamos falar sobre o momento de introduzir outras alimentações para esses filhotes? Conta pra gente como é que é isso de praxe. Então, todas as rações comerciais é o ideal, porque ela é toda balanceada, tem todos os nutrientes adequados para cada fase de desenvolvimento dos animais. Então, para filhotes, existem rações que vão até a ração júnior, de acordo com o porte, vai, por exemplo, até os 10 meses de idade. A partir daí, começa a introduzir a ração para animais adultos. E depende do porte. Tem animais que comem ração de filhote, de grande porte, até 1 ano e meio de idade também. Então, cada fase da idade do animal tem a ração específica. Até quando um cão ou um gato é considerado filhote? Depende do porte também. A gente fala também aproximadamente 1 ano, ele já atingiu a maturidade, principalmente a maturidade sexual, já teve o primeiro cio, então já é considerado adulto. É prejudicial se de repente utilizar uma ração de adulto, de cão adulto ou de gato adulto em um filhote? É bem prejudicial, porque a ração de filhote ela tem mais proteína, tem mais cálcio, que é onde tem a fase de desenvolvimento, da remodelação óssea também. Então tem que ser a ração adequada para a idade e a refeição nunca uma vez só ao dia. No mínimo, para filhotes, 3 vezes ao dia. Ele precisa comer ao longo do dia para não ficar um período muito extenso, sem se alimentar, evitando a hipoglicemia, que é a queda de açúcar. Pode ser de manhã, à tarde e à noite, Pode, mais ou menos ideal, os nossos horários? Ideal, sempre água filtrada também, porque através da água de torneira vem outros parasitas que podem desencadear diarreias. Agora, como que esse alimento, né, no caso a gente está falando aqui da ração especializada, é apresentado para esse animal? Pode deixar lá o dia inteiro para ele comer quando ele quer? Tem que tirar e colocar de novo em horários específicos? O que a senhora orienta? O ideal é colocar em horários específicos. Tem proprietário que deixa à vontade e vai enchendo o potinho do animal o dia todo. Aí é um animal que vai ter tendência à obesidade. É ideal deixar em horários determinados. É que tem animalzinho que não come toda a quantidade necessária daquela refeição naquele momento. Então o proprietário acaba deixando. Mas tem que tomar muito cuidado com a quantidade diária a ser oferecida a esse animal. Também não pode exagerar? Não pode exagerar. Em cada pacotinho de ração tem uma tabela de acordo com a idade, de acordo com o porte do animal, a quantidade que ele vai comer por dia. Essa quantidade é dividida no número de refeições que o animal vai se alimentar. Essas orientações parece que não, mas são orientações que durante a vida desse animal vão fazendo diferença se bem seguidas, né? Sim, a nutrição adequada. Fundamental, né? Fundamental. É lógico que a doutora, né, ia falar isso pra gente. Agora quer ver? Eu vou fazer uma pergunta. O que a gente faz quando a gente tem animal de estimação? A gente quer dividir a nossa comida com ele. Porque, coitadinho, ele tá me vendo comer, ele tá com vontade também. Isso é muito ruim pro filhote? É ruim. É ruim sim, porque a nossa comida a gente tempera, geralmente coloca cebola, muito sal. E isso vai ser prejudicial pro animal. Ele vai perder o interesse pela ração, porque a ração é totalmente balanceada. Então isso pode levar até doenças severas ao animal, como a desnutrição, até mesmo a obesidade. Cebola é tóxico para cachorro, muita gente não sabe, então tem que tomar muito cuidado para quem oferece comida caseira, com excesso de temperos.
Então tem que ser a ração, evitar os petiscos, as bordinhas de pizza, como eu já disse anteriormente, e ração. Corta o coração. Corta o coração. O diretor falou o resto do almoço, aquilo que você fala, sobrou, vou dar pro meu cãozinho. Antigamente era assim, né? O resto da comida. Hoje em dia a gente já tem uma variedade muito grande de rações no mercado. Tem que ser uma ração de boa procedência também, para poder alimentar esse animal. Ele vai ter saúde com isso. Daqui a pouco eu volto nesse assunto ainda. Deixa eu só atender uma ligação antes. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? É a Lucimeire. Lucimeire, você fala de que lugar? Eu falo de Mogi das Cruzes. Um abraço a todos de Mogi das Cruzes em São Paulo que estão nos assistindo. Lu, pode fazer sua pergunta. Tá, outro abraço para vocês. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho uma gatinha de 5 meses e ela não gosta muito de tomar banho. Eu gostaria de saber da doutora de quanto em quanto tempo eu devo estar dando um banho nela, porque ela mora dentro do apartamento, então eu fico assim preocupada com a sujeira, né? Com algum resíduo que possa ficar nela. Então eu gostaria de saber de quanto em quanto tempo ela deve assim ser forçada a tomar um banho. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Tá, oi. Então, os gatos, eles não são muito fãs de banho mesmo. Principalmente aqueles que vão em pet, por causa do barulho do secador, eles se assustam. O gato é um animal bem limpo, ele tem a língua áspera, ele mesmo faz a higienização do próprio pelo. Quando a gente vê um gatinho bem sujo, pode ter certeza que algum probleminha ele tem de saúde. Não precisa se preocupar em relação aos banhos. O que você pode fazer é um paninho úmido, com a solução de higiene, que tem os banhos a seco hoje no mercado, também pet, que você pode utilizar para higienizar o seu gatinho. Como a Lucimeire, ela vive em apartamento, é um animal que não vai se sujar e ele mesmo fazer a higienização própria, né? Tem um tempo de praxe que tem que ter o banho com água mesmo ou não? Para gato não tem tanta importância não. Para cão, o proprietário se incomoda com o cheirinho, com o odor da pele do animal. Às vezes o animal tem um pelame que forma nó, precisa tosar e a frequência é um pouquinho maior. Agora, voltando ao assunto que a gente estava falando da comida que a gente dá para os animais e tal, a senhora falou algo que eu queria agora chamar um pouco a atenção para isso. Às vezes, o cão ele nunca experimentou a comida da gente, então ele come a ração dele tranquilamente, mas depois que ele começa a descobrir o sabor dos outros alimentos, ele pode se desinteressar pela ração. Isso é até um pouco arriscado, né? Com certeza. A partir do momento que você oferece a sua comida ao cão, aquilo é novo, vai ser mais interessante para o animal. Ele vai perder o interesse pela ração, e a ração é onde tem todos os nutrientes, onde está tudo balanceado. Para cada espécie tem um tipo de nutriente na ração, na composição, que para as funções vitais dele. Então, com a comida caseira, ele vai perder o interesse, vai deixar de se alimentar adequadamente. E como eu disse, isso pode levar a desnutrição, até mesmo a obesidade. Tem gente que mistura a ração, mais metade do pratinho lá da comida, o animal acaba atendendo a obesidade. Não é positivo fazer isso, Não né? é positivo. A criança, quando oferece um doce... É mais ou menos isso mesmo, vai deixar né? de comer a comida, É por aí mesmo, o brócolis. né? É como se fosse uma criança muitas vezes, isso, né? É uma criança. E aqueles petiscos, pensando nos filhotes, para animal mesmo? Quando que eu posso introduzir e qual que deve ser a frequência? Porque se utiliza muitas vezes para adestrar e tudo mais. Mas quando que eu devo utilizar? Porque também se você fica oferecendo o tempo inteiro, o animal também vai querer só isso, né? Sim, que é bem mais palatável que a própria ração. A fase ideal é a partir do momento que introduziu a ração seca, por volta dos 45 dias, 2 meses de idade, no caso do cão, e oferecer como um estímulo positivo. Fez o xixi no lugar certo, dá um pedacinho, para condicionar o seu animal. E existem petiscos hoje no mercado que a gente se preocupa muito com a questão da saúde bucal do animal, para evitar os tártaros. Então tem ossinhos que na mastigação vão fazer o processo de retirada desses tártaros também nos dentes. Então assim, não exagerar, né, de preferência dividi-los e oferecer mais como um estímulo positivo para condicionamento mesmo e para evitar a doença periodontal. E qual que é o perigo? Agora há pouco, faz um tempinho já, mas o meu diretor falou sobre isso, que é dar ossos
para os cães. Qual que é o perigo disso? É importante falar disso. Ossos naturais, evitar completamente. O osso natural, que nem existem pessoas que comprem açougue, dá aquele pedaço de fêmur, né, pro animal roer. O osso é muito mais duro que o dente. O que acontece? O desgaste dental causando a exposição da raiz do dente. O animal vai ter muita sensibilidade, principalmente as fraturas dentais. Então, o osso natural, evitar. Principalmente osso de frango, né? Os ossos das aves, eles são ossos ocos e no momento que o animal mastiga, forma aqueles estilhaços. Se o animal ingerir, às vezes ele pode ter até dilacerações, né, em todo o trato intestinal. Então é muito perigoso evitar ossos de frango e ossos naturais. Então tem que ser aqueles próprios comprados em pets, né? Que são duros, mas não tão duros quanto o dente, para evitar o desgaste dental e até mesmo as fraturas, que é muito comum, Jaque. Outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, doutora, a gente sabe que quando se adquire hoje um animal, ele já deve vir castrado, mas como eu falei, algumas pessoas adquirem de vizinhos e de outras pessoas. Qual que é o momento certo da castração? E tem que castrar todo o animal? Tem gente que tem intenção de reproduzir o seu animal, não vai querer castrar. Para a fêmea, a gente preconiza a castração precoce para evitar os problemas futuros, a incidência de tumores mamários. Tem estudos hoje que dizem que há uma diminuição do aumento de tumores mamários nas fêmeas. Então a castração antes do primeiro cio é o ideal. E às vezes até para modular problemas comportamentais. No caso dos machos, a questão de urinar, de demarcar territórios, urinar pela casa inteira, a agressividade também, o animal fica mais calmo. Ah, então é importante. É importante. Já, então é aquilo, assim que evitar problemas futuros. Assim que adquirir o animal, já conversa com o veterinário e já vê qual é o momento ideal, né? Antes de adquirir, conversar, para escolher, né, de acordo com o seu estilo de vida, aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, deixa o animal sozinho, o animal que late demais, vai incomodar os vizinhos, que a gente encontra muito isso na nossa rotina. A pessoa que adquiriu um animal, o animal late demais, está enfrentando problemas no condomínio, o marido que tem rinite e o cachorro que solta muito pelo, aí quer que se desfaça do animal e a dona... Isso aí tudo tem que conversar antes, porque não adianta você adquirir, você já vai pegar amor pelo animal, vai ser um problema. Cada cachorrinho, cada raça tem um perfil que vai se adequar ao seu. Um temperamento diferente, temperamento diferente. Agora, doutora, eu queria que a senhora explicasse para nós qual que é a orientação que se dá para os filhotes fazerem as suas necessidades no local certo. Como tem algum truque para orientar o animal? Então, tem algumas coisas que a gente pode iniciar já desde da aquisição. Deixar um lugar fixo para ele fazer suas necessidades físicas, o cocô, o xixi, num lugar fixo. Não ficar mudando, senão ele vai perder a referência também. Fez o xixi no lugar errado, leva ele, mostra ele até onde que é o banheirinho dele. Existem produtos hoje no mercado que, por exemplo, estimulam o animal. Tem um cheirinho similar à urina de outro cão. Pinga lá, um cheirinho atrativo, então ele vai fazer xixi somente naquele lugar. E tem substâncias também que são para repelir, para o animal não, odor desagradável, onde ele não vai querer fazer xixi naquele lugar. Então, assim, é ideal usar o tapetinho higiênico, deixar no lugar fixo, longe da onde ele se alimenta, que eles não costumam fazer cocô e xixi onde eles se alimentam, próximo à caminha deles ou até mesmo aos potinhos de ração. Então, deixa lá no lugar fixo, coloca os atrativos, os repelentes onde não, né, para repelir, o xixi sim, tem o xixi não. E condicionar. É um trabalho, né, frequente, de condicionamento, nunca ficar esfregando o focinho do animal, porque o animal pode desenvolver outros problemas comportamentais. Existe muito cachorro que desenvolve o hábito de comer o cocô, que a gente fala coprofagia. Às vezes, num estímulo negativo, a pessoa pode bater nesse animal, esfregar o focinho, ele com medo, ele acaba comendo o cocô. E tem aqueles que comem o cocô para chamar a atenção, porque sabe que quando comer, o dono vai lá e vai dar atenção, vai repreender, vai dar atenção para ele. Olha que interessante. Deixa eu atender mais uma ligação. Alô? Alô? Boa tarde. Oi, boa tarde. Quem tá falando? Miriam. Miriam, você fala de que lugar? Eu sou de Barueri. Um abraço a todos de Barueri que estão nos assistindo. Miriam, pode falar. Então, eu tenho uma dúvida. Eu tenho um filhote, ela tem 3 meses, é da raça Basset.
só que ela não late. Eu queria saber se tem algum tempo para o cachorro começar a latir. Interessante sua pergunta. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Então, eles, nessa fase de desenvolvimento, eles já começam entre eles, na ninhada, os latidos. Tem cachorrinhos que são mais calmos mesmo, que não latem. Então tem que esperar mais um pouquinho. Ela está com 3 meses, isso, a vacizinha ela falou, dela, né? 3 meses. Esperar mais um pouquinho para ver, né, o que acontece. Pode ser algum problema de audição, o diretor está perguntando? De audição, não. Pode ser até um problema relacionado às cordas vocais, mas é muito raro. Muito raro então, mesmo. Tem cachorro que é bem tranquilo. Tem bem tranquilo. Que é bem tranquilo mesmo, não Miriam, late. fica tranquila. Você tem um cãozinho tranquilo. E tem os que latem demais. Tá fazendo barulho. Fica tranquila. Perfeito para apartamento dela. Perfeita, né? Fica tranquila, Miriam, é uma boa notícia para você. Agora, doutora, uma observação. Eu tenho a impressão de que os gatos, a gente tem mais facilidade com a questão do comportamento, na questão da higiene. É mais fácil mesmo essa questão com os gatos? É bem mais fácil. Alguns, inclusive, eu conheço várias pessoas que têm gatos e que falam que o seu gato utiliza um banheiro também. Às vezes um banheiro desativado na casa, alguma coisa assim. O gato utiliza, ele vai até o local mesmo, né? Sim, é bem mais tranquilo condicionar o gatinho a fazer as necessidades fisiológicas dele na caixinha. Então ele tem, o gato é um animal muito limpo. Então ele vai na caixinha, tem areinha, né, esconde o cocô. Tem gatinho que usa determinado cantinho da casa, já está acostumado, só faz ali naquele lugar. E tem aqueles que ficam um pouco revoltados ou ciúmes, que acabam fazendo xixi no lugar errado para chamar a atenção. Eles fazem isso mesmo, né? Eu acho que isso é até um pouco comum, pelo que eu conheço das pessoas que têm animais. De cães, no caso, o poodle, ele faz muito isso, né? O poodle é um pouquinho pirracento. Tem gato que é pirracento também. Tem gato pirraça. Poxa, aí nesse caso, você percebe que seu animal fez isso por pirraça. Como é que você faz para corrigir esse animal, ainda ele sendo filhote? Tem que entender o que levou ele a ter aquele tipo de comportamento, não repetir mais, ou tentar modular de alguma coisa positiva, tentar entender o lado do animal também, por que ele fez aquilo. Às vezes na maioria das vezes é ciúmes. Ele quer carinho, quer atenção, Quer carinho, né? quer atenção. Quando a gente fala de comportamento também, o quanto antes a gente prestar atenção e ir educando esse animal, inclusive nessa fase de filhote, melhor? Melhor sim, vai condicionando o seu animal. A questão de não poder sair com o seu animal antes de todas as vacinas, não é bem assim também. Você pode sair, mas com ele no colo. Ele deve evitar a exposição ao chão, você não pode deixar ele sair andando, outros cães, né? Evitar passeio à rua, onde outros animais defecam, urinam ali. Então ele só pode sair quando ele estiver realmente imunizado, com todas as doses das vacinas. Mas ele precisa também ter socialização, ter contato com pessoas diferentes. Senão é aquele animal que vai ter muita dificuldade de se socializar até mesmo com as pessoas, pode ficar agressivo, atacar crianças. Então é uma fase onde ele tem que ter exposição a barulho, para não ter medo de trovão. Tem muitos cães que têm medo de fogos, trovão. É uma fase que ele tem que ter exposição. Se socializar, mas sempre no colo. E evitar contato direto com animais onde a gente não sabe a procedência, não sabe se está adequadamente vacinado. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Obrigada, já. Quem quiser entrar em contato, os telefones da doutora Viviane são 0 operadora 11 5081 7242, 5081 7242 e 7249 3696. 7249 3696. Os dois telefones são 0 prestadora 11, tá? Tem também o site, que é www.animapetcare.com.br. animapetcare.com.br. Tá passando aí direitinho para vocês como se escreve, tá? Mais uma vez, obrigada, doutora. Obrigada. Boa tarde. Eu vou pro break rapidinho.